Graças a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a gente. Pode sentar, por gentileza. Essa é uma noite abençoada, é uma noite que você vai sentir a presença do Senhor, amém? Peça para Deus essa noite, para que você venha sair diferente da forma que entrou, em nome de Jesus, amém? A palavra de hoje é uma palavra que o Espírito Santo direcionou para confrontar o pecado, para confrontar o que o mundo hoje tem pregado e confrontar de forma que você venha ser limpo para a sua salvação. Aqui, já abre sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 13. É interessante, irmãos, porque hoje eu recebi um alerta no celular, e acho que todos devem ter recebido, estão recebendo esse alerta no celular sobre as chuvas. Quem está recebendo? Levanta a mão. Amém. Então esse alerta, ele serve para quê? Para avisar de algo que vai acontecer, de uma chuva forte, de uma inundação, daquilo que nós temos acompanhado, vidas sendo perdidas, vidas sendo tiradas por causa de um alagamento, de uma chuva forte, e pessoas estão perdendo a vida. E o alerta está avisando, vai acontecer isso, vai chover. E tem pessoas, mesmo assim, que vão lá e acabam perdendo a sua vida. Eu estava ouvindo esses dias na internet que Ubatuba, litoral norte, teve no meio da madrugada um aviso de terremoto. Não sei quem ouviu falar. Quem ouviu falar? Levanta a mão. Que teve um aviso, mas foi às 2h da manhã que aconteceu esse aviso. Muita gente nesse horário estava dormindo. Então, se viesse o terremoto, ia dar tempo? Não. E a nossa vida e o que tem acontecido no mundo é um alerta para nós, um alerta para o mundo. Deus tem dado esse alerta para o mundo já há muito tempo. Deus tem avisado as pessoas já há muito tempo do que vai acontecer. E mesmo assim, muitas pessoas vão ser pegas despreparadas, vão ser pegas de surpresa, mesmo com aviso. Muitas pessoas vão estar inundadas no que vai acontecer na grande tribulação e do que vai acontecer no mundo, mesmo com o alerta da salvação. Amém? E aqui é muito interessante porque a palavra nos mostra algo que já aconteceu. O mesmo alerta já foi dito lá atrás, e essa pessoa, apenas 4 pessoas sobreviveram a algo que aconteceu. E nós vamos ver aqui na palavra. Amém? Quem abriu aí? Levanta a mão. Amém. Aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 13, diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então, se nós olharmos aqui a palavra, o contexto é muito interessante, porque mostra como o homem vinha através de um pecado, e aonde Deus avisou e preparou um caminho de salvação para o homem. E aqui no capítulo 7, versículo 1 e 4 diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7, sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância
que fiz. Feche os seus olhos, põe a mão no coração. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço que nessa noite o Teu Espírito venha ministrar o coração de cada um. Que essa palavra, Senhor, venha ser de alerta mediante a tudo que tem acontecido no mundo, para que não sejamos pegos de surpresa e que seja chegada o dia e a hora na qual o Senhor irá recolher a Tua igreja, Senhor, e ninguém fique para trás. Então eu peço que a Tua palavra entre no coração, que possamos ser vigilantes, Senhor, mediante aquilo que já está estabelecido. Então fala conosco, Pai, nessa noite, aquele que precisa, aquele que está acompanhando através das redes sociais, aqueles que estão na Tua casa, Senhor, ministra o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero dar as boas-vindas ao Wellington. Seja bem-vindo, Wellington. Jesus te ama, a igreja é sua. Amém? Venha muitas vezes aqui. Amém? Que aqui seja a sua casa. Amém? Então, irmãos, naquela época, o contexto conta que o homem, desde o momento da sua criação, ele veio numa decadência, ele veio numa queda, desde o momento em que ele foi criado ao momento da destruição. O pecado era tremendo na terra, muito mais, eu creio, ou muito mais, ou talvez os dias de hoje estejam iguais à época de Noé. E o que me fez refletir sobre essa ministração? Porque nós estamos chegando num período agora, entre o mês de fevereiro, março, se eu não me engano, aonde vai ter praticamente o Brasil. O Brasil vai estar debaixo de uma malignidade, de uma potestade, que é o carnaval, que é a festa da carne. E é interessante porque nesse período vocês podem reparar que a violência aumenta. A violência aumenta, números de casos, de morte, sequestro. E a terra tem demonstrado o que é a desobediência do homem e o que a terra tem mostrado para o homem por ele estar sendo desobediente. Toda essa chuva, todo esse alagamento, todo esse esfriamento que tem acontecido. Muitos têm entregado a sua vida aos desejos e os prazeres da própria carne, que é o carnaval, na realidade é isso, né? É a festa da carne, é o deleite da carne. E a palavra de Deus confronta tudo isso. A palavra de Deus, ela bate de frente contra os deleites da carne. E a palavra de hoje, ela vem para te ensinar algumas coisas, para que você venha se blindar, se limpar e entender que você é responsável pela tua própria salvação. Você tem que guardar a tua própria alma. Não é o bispo, não é a pastora, não é o pastor, é você. Porque a tua vida individual é você e Deus. Amém? Então fala assim para o irmão que está do teu lado: a salvação é individual. E aí o que acontece? Deus, ele visitou um único homem naquela época, naquele período, que ainda mantinha um coração puro e um coração limpo, que era Noé. Ele mandou que Noé construísse uma arca. Tamanha era a desobediência do homem, porque Deus, ele ficou tão irado e tão chateado que ele iria destruir toda a criação que ele fez. Mas, pensando no plano de salvação, ele construiu uma arca. Deus deu a direção a Noé para construir uma arca, que é o abrigo de Deus. A arca representa Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, realmente em Cristo, nós estamos nessa arca, nós estamos seguros. E hoje você vai aprender como se manter seguro dentro dessa arca, amém? De tal maneira que Deus mandou chuva sobre aquele lugar, mas antes ele fez o alerta. Antes, Noé avisou: arrependam-se, voltem para Deus, voltem para Deus. E isso me faz ver que hoje em dia a desobediência é tão grande que ninguém mais prega o arrependimento. Arrependam-se. Eles pregam
um Cristo moldado àquilo que os homens querem que ele seja. Eles pregam um Jesus do meu lindo. Hoje eu estava vendo isso. Lindo. Jesus ele vai te dar aquilo que você pede. Mas Jesus, meu irmão, ele faz aquilo que é segundo a vontade dele. Amém? Então, era desobediência tão grande que o mundo, ele falava, não, esse cara está louco. Ele é louco. Ele é louco, ó. Está construindo lá, tiravam um sarro dele. Mas no momento em que Deus cumpriu aquilo que ele disse, que veio chuva, e começou a vir aquela chuva, uma chuva muito pior que essa. Se uma chuva dessa já nos deixa assustado, imagine uma chuva como aquela que caiu durante 40 dias e 40 noites, ao ponto de cobrir toda a face da terra. E Deus, ele guardou essas 4 pessoas, 4. Noé, sua esposa e seus 3 filhos, 5 na realidade. Guardou na arca, e animais para dar a continuidade, porque Deus, ele não queria destruir toda a humanidade, ele queria apenas limpar a terra dos filhos da desobediência, daqueles que iriam, que não tinham mais jeito, que rejeitaram a Deus, que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram o próprio Deus, que é o que o mundo hoje tem feito. O mundo hoje tem rejeitado a Deus, tem colocado Deus de lado. Eu estava vendo esses dias uma premiação que eles fizeram nos Estados Unidos, um pouco antes de incendiar toda a Hollywood, no qual tiraram o sarro de Deus, falando que os filmes ou os atores estavam tendo muito mais curtida do que Deus. E a mão de Deus pesou sobre aquela cidade, que veio um incêndio sem parar. Então o mundo hoje está assim. O mundo vive uma apostasia. O mundo vive hoje debaixo do pecado, debaixo do próprio desejo da carne. E aí nós vamos entender aqui aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Quando estamos debaixo da palavra de Deus, a palavra de Deus é tão forte que além ela confronta primeiro, ela confronta o teu pecado, ela confronta aquilo que você tem feito para poder te limpar. Porque aquele que não aceita a palavra, não aceita ser confrontado pela palavra, é filho da desobediência, é filho do pecado. O pecado está tão dentro dele que ele não consegue enxergar e não vê que Deus é a solução para ele. Amém? A palavra é muito interessante, irmãos, porque a palavra de Deus é como um espelho. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê a si próprio. Só que a palavra de Deus, ela mostra nesse espelho realmente quem você é, o que você tem dentro do coração, o que você tem feito. Se você tem um olhar malicioso, se você é um mexeriqueiro, se você é aquela pessoa que, tem um olhar malicioso para as coisas sagradas, o olhar malicioso na rua, o olhar malicioso para as pessoas. A palavra é como um espelho, ela mostra isso para você, ela mostra quem realmente você é, não, aquilo que você acredita que é. E em Gálatas, olha só o que diz em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que façais as coisas que quereis. O mundo hoje, irmãos, ele está exatamente dessa forma, vivendo pelo próprio desejo da própria carne. E essa festa, isso que virá, é exatamente isso. Tem estados do Brasil que já estão parando, já estão fazendo festas para viver isso aqui, a cobiça da própria carne. Eles deixam a carne ser muito maior que o desejo do espírito. Eles têm desejo pelas coisas imundas, têm desejo por aquilo que é adultério, traições, e eles aproveitam esse período para o quê? Para realizar esses desejos da carne, para justificar o próprio desejo deles, amém?
E a carne, ela cobiça contra o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Então o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito que Deus colocou, está em guerra constante contra esse desejo da carne. E o que nós vemos hoje, muitas pessoas que elas, dentro da igreja, ou conhecem a palavra, ou se afastaram da presença de Deus, mas dentro delas, o próprio Espírito acusa, o próprio Espírito tem lutado o tempo todo pelo pecado que ela tem cometido dentro dela, mostrando para ela que ela está errada, mostrando para ela que essa é imundícia, ela tem que se limpar, ela tem que sair dessa imundícia. E a palavra ela vem para confrontar isso. E a primeira coisa que nós temos que entender, quando nós queremos estar na arca, nessa arca de Deus, que a palavra diz o seguinte: nós temos que estar em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E o que nós temos que entender? Primeira coisa, nós temos que vencer o desejo da própria carne. Você tem que lutar contra o desejo da carne. Você tem que lutar, a pessoa tem que lutar contra aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Porque quando nós estamos em Jesus, nós entendemos que nós vamos sacrificar o nosso próprio desejo, as nossas próprias vontades, porque a vontade da carne não é estar aqui. Muitas vezes a vontade da carne é estar aproveitando. Muitas vezes a vontade da carne fala o quê? Peraí, como está chegando esse feriado, eu vou viajar, eu vou aproveitar. Como está chegando esse feriado, como está chegando esse período, eu vou aproveitar um pouco, que mal tem. Não é o que a carne fala? A carne fala que mal tem. Vou aproveitar um pouquinho. O que tem de sair com os amigos? O que tem de ir lá e aproveitar, sair lá, viajar um pouquinho, ir para a praia, ficar uns dias na praia? Aí o Espírito Santo já começa a falar: não, mas vai para a casa de Deus, vai lá, esse período não é bom, olha quanta violência, olha tudo que está acontecendo, só vai ter coisa ruim no mundo. O Espírito Santo vai falando, então, ou seja, ela vai militando contra o seu próprio desejo. E aquele que está em Cristo, ele entende o quê? Que a vida dele está debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus. O governo da vida dele está em Cristo. E ele sacrifica o próprio desejo da carne, a própria vontade dele, a própria vontade de realizar o desejo da carne. Quem está entendendo? Levanta a mão. Muitos irmãos têm brincado com o pecado. Tem muita gente brincando com o pecado. Brincando. Eles estão: mas peraí, não faz mal isso daqui. Não faz mal eu ver isso daqui. Não faz mal eu fazer tal coisa. Deus entende. Imagina como é para Deus, se para quem, imagina, está na fé, quem está debaixo da graça do Senhor, ouvir uma pessoa falar assim: Deus entende eu fazer isso daqui, Ele sabe, Ele conhece meu coração, e a própria palavra diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Então a gente não pode ouvir o coração. É uma coisa até interessante que eu aprendi algo há uns 20 e poucos anos atrás, que o coração ele está aqui, mas o cérebro Deus colocou aqui em cima, para que nós pudéssemos pensar, não agir pelo coração, não pelo desejo do próprio coração, porque o desejo do coração é inclinado muitas vezes para o mal, para realizar aquilo que você tem vontade. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, é a vontade de Deus que é soberana sobre a minha vida, amém? Repita: a vontade de Deus é soberana sobre a minha vida. Então nós temos que sacrificar os nossos desejos para que nós entendamos quão bom e perfeita é a vontade de Deus sobre a nossa vida, porque o que virá é muito maior, amém? Imagina quantas pessoas serão pegas de surpresa, ou quantas
que estão tão aprofundadas no pecado, ou aquelas que estão brincando no pecado, quando chegar o grande dia, quando a trombeta tocar, ou quando uma pessoa muitas vezes sair e acontecer algo que a vida dela for tirada, para onde será que vai? Então nós temos que entender muito sério esse assunto. A salvação, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Nós temos que entender que isso tem que ser em primeiro lugar. Muitas vezes a palavra que é liberada, a palavra que sai do altar para limpar a nossa vida, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. A pessoa continua do mesmo jeito. Aí chega o grande dia, aí me faz lembrar aqui de Lázaro, que fala, está lá no inferno, e o inferno é muito sério. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Muita gente está brincando com o pecado, e vai ver que o inferno é muito sério. E como Lázaro, quando estava lá no inferno, ele pedia, me dá um bocado d'água, a sede, muito quente, pedia, posso avisar os parentes? E Deus falava, quem está aí não pode vir para cá. Aí não vai haver mais tempo. Não vai haver mais tempo. O alerta está sendo dado agora. Então, muitos têm que endireitar o seu caminho. Endireitar seu caminho para a salvação. Para o grande prêmio, que é a salvação e a vida eterna. Amém? Aí aqui, irmãos, em Isaías 5,14, olha como o inferno é sério. Muitas pessoas duvidam do inferno. Outro dia eu ouvi, estava trabalhando, e uma pessoa falou assim para mim, mas não é bem assim no inferno. Não é bem desse jeito, não é disso que o pessoal pinta por aí, esse negócio de inferno, não sei o que, tal. O inferno é aqui mesmo. Irmãos, o inferno é muito pior. Se a pessoa está achando que aqui está calor, lá é bem pior. Se a pessoa está achando que aqui é ruim, lá vai ser bem pior. Amém? E olha só o que a palavra diz sobre o inferno. Portanto, o inferno grandemente se alargou. Ou seja, ele é largo. É muita gente caindo no inferno. E se abriu a sua boca desmensuradamente. E para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que eles se alegram. Sabe todas aquelas pessoas que se alegram em realizar o desejo da própria carne? Que se alegram em, sabe, que mal tem? É só uma vez, é só um cigarrinho, é só um copinho aqui, dizendo, é só uma cerveja. Que mal que tem uma cervejinha? Que mal que tem, é só um cigarrinho? E aqui, aqueles que se alegram em desagradar a Deus, é o inferno. Vai para lá, um lugar de fogo, ranger de dente, e aonde as pessoas vão estar agoniadas o tempo todo, pedindo e clamando a Deus. Amém? Mas a igreja de Cristo tem a garantia e a certeza que você vai ter a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto aqui, o primeiro é confrontar a sua própria carne, amém? O segundo é vença a apostasia. Nós vemos hoje em dia muitos, não são poucos, muitos se apostatando da fé em Cristo, além daqueles que já estão no mundo. Muitos que se desviaram do caminho de tal maneira que não conseguem não só voltar, mas se tornaram tão apóstatas que eles querem levar outras pessoas junto com eles para o inferno, que olham para o mundo e viram que no mundo ele pode realizar o desejo deles. Há muitos hoje em dia que falam assim, mas na igreja era assim, aquele negócio que falavam na igreja, aquele negócio que eles pregam lá, e eles se apostataram porque o próprio desejo do coração deles falou mais alto. Eles se inclinaram de tal maneira que a apostasia tomou conta da vida deles, que eles negam a Cristo quando abrem a boca. E aqui, para vocês terem uma ideia, em 1 Timóteo 4:1, olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas
O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, a doutrinas desse mundo, a doutrinas das festas desse mundo, a doutrina das festas da carne. A crente, que você vê crente na igreja e no final de semana no samba. A crente que você vê num dia na casa de Deus e no outro dia no barzinho. Há muitos irmãos. E a palavra de Deus, ela mostra isso. Então, dentro da própria igreja, estão vivendo uma apostasia. E são enganadores, porque deram ouvidos aos ouvidos enganadores. E quando a palavra ela vem na nossa vida, em nome de Jesus, é para que você não dê ouvido a espíritos enganadores, para você não dar ouvido a espíritos de demônios, porque por trás de tudo isso há um demônio querendo ceifar a tua vida. Por trás de tudo isso há um espírito, há uma malignidade querendo ceifar você, te levar para o inferno. Por que o diabo ele ganha? Ele ganha na alma. Ele ganha na tua alma que ele quer levar. Então nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos aceitar o que o mundo hoje oferece, nem tampouco permitir que o nosso coração se transforme num coração cheio de apostasia, mesmo dentro da casa de Deus. Viva intensamente a palavra de Deus. Viva toda a força no Evangelho, nas boas novas. E é interessante quando nós olhamos o que é boas novas, é uma palavra nova que vai sempre te edificando. Quando você vive o verdadeiro Evangelho, quando você vive a verdadeira palavra de Deus, você vê que a palavra, a sua vida se renova todos os dias, porque a palavra diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E todos os dias Deus fala com você. Todos os dias. Você passa por um levante, você passa por uma dificuldade, e aí Deus vai lá e fala no teu coração. Deus vai lá e fala com você. Deus vai lá e vem uma palavra, e você tem uma boa nova, e essa palavra te edifica, essa palavra te fortalece, essa palavra ela te eleva a um patamar no qual o mundo não tem, em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo? Levanta a mão. A apostasia tem escarnecido das coisas sagradas e da doutrina da igreja. E é interessante quando nós olhamos para isso, porque a palavra, quando nós falamos de doutrina da igreja, as pessoas se assustam, as pessoas olham como algo chato, mas a doutrina, na verdade, é viver o Evangelho, viver aquilo que o Evangelho ensina, você saber aquilo que é errado, você não se desviar o seu olhar para a malícia, você não desviar a tua fé para as coisas impuras e manter o seu coração limpo em Cristo, amém? A doutrina é o que nos faz isso, é o que faz entender e ter a palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém? E uma coisa que eu anotei aqui muito interessante: o apóstata permite que seu ouvido entre pelo seu ouvido aquilo que é mundano. Olha que interessante. Primeiro, as pessoas elas caem pelo olhar. Ela olha e ela cobiça. E o diabo, ele conhece aquilo que está muitas vezes a sua inclinação. Muitas vezes você tinha vícios, aí você foi para a casa de Deus e esse vício foi limpo. Você tinha vício em pornografia, você tinha vício de cigarro, você tinha vício de fofoca, de mentiras, você tinha vício de lascívia, você tinha, cobiçado as mulheres na rua, e aí você veio para a casa de Deus. A palavra te limpou, você começou a andar dentro da palavra de Deus. Aí o que o diabo faz? Ele manda uma seta. Ele manda uma seta na tua vida. O teu olho vê aquilo e cobiça. E o diabo, ele age exatamente, muitas vezes, naquilo que já tinha no teu coração. Aí a pessoa, ela olha, ela fala assim, ela vai lá, o diabo manda uma seta e ela cai. Mas porque ela não teve domínio próprio.
Então tome cuidado. Você que está ouvindo até mesmo pela internet, tome cuidado. Porque uma vez que você deixa o pecado entrar pelos olhos, o próximo é dar ouvido. Muitas vezes o inimigo vai mandar, sabe, aquela seta que você vai ouvir. E aí vão começar a dar ouvido para aqueles que são desviados, enviados pelo próprio diabo. Aqueles que já estão vivendo tanto na apostasia, dentro e fora da igreja, que aquela pessoa começa a dar ouvido. E aquilo começa a ser alimentado. Quantos a gente vê isso em igreja? Pessoas que... E é interessante isso aí, irmãos. Por quê? A pessoa, ela não desanima da igreja. Ou ela não se afasta da igreja porque só de coisas que às vezes que ela olha, e sim por causa de coisas que pessoas dentro da própria igreja colocam no coração e no ouvido dela. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente dá ouvido. Que muitas vezes a pessoa vai falar assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e começa. E o diabo é sutil. Aquela pessoa que gosta de ficar falando, empresta a boca para o diabo, e a pessoa que está ouvindo empresta o ouvido para o diabo. E aí começa, e aquilo vai entrando no coração. Vai inflamando. Quando a pessoa vê, ela está tão desviada quanto essa pessoa que vive na apostasia. E olha o que fala aqui no capítulo 2 de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 2. No próximo, o 2. Timóteo 4, capítulo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essas pessoas, elas vivem tanta mentira dentro delas, que é tão cauterizada essa mentira dentro delas, que ela faz com que outras pessoas se desviem da presença de Deus. E é interessante que vocês vão ver isso no mundo. Quem aqui já desviou da presença de Deus alguma vez na vida? Levanta a mão. Vocês podem ver que quando vocês fazem isso, vocês desviam, vocês vão ouvir das pessoas que estão lá no mundo, que é tão cauterizado, que você não consegue voltar para a igreja. É ou não é verdade? Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida, ele limpa de tal maneira, ele cura de tal maneira, que o próprio Espírito Santo te traz para a casa de Deus, assim como muitos fizeram. Amém? Em nome de Jesus. O terceiro ponto aqui é olhos e coração maliciosos. Em Salmo 101, capítulo 101, no versículo 3 e 4, a palavra diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se aceite comigo o que anda no caminho reto, esse me servirá. Assim como foi lá na época de Noé, as pessoas más, olhares altivos, o mesmo hoje em dia. As pessoas são más, soberbas, não querem, recusam a palavra de Deus, não querem Jesus na vida delas, e não querem que outras pessoas também tenham, porque é isso que o inimigo quer, te roubar da palavra de Deus. Então, o próprio salmista, ele diz, daquilo que Deus olha, porque no último aqui ele fala, os retos, esse lhe servirá. Nós temos que ser aqueles que servem a Deus, aqueles que estarão no centro da vontade de Deus, não olhando para as coisas do mundo, não olhando para aquilo que o mundo tem a oferecer, que leva para o caminho da morte, que leva para o sofrimento eterno. Mas nós temos que olhar para o autor e consumador da vida, aquele que vai levar para a alegria eterna e o gozo da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Então afasta, igreja, dos olhos maliciosos,
daquilo que o coração ele enche muitas vezes para a malícia, e também se afaste daqueles que têm os olhos maliciosos. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que anda com uma Bíblia debaixo do braço e tem toda uma característica de crente. O verdadeiro cristão é aquele que serve a Deus, afastando-se dos mexeriqueiros. Esse aqui não serve para mim. Ele olha para aquele que gosta de falar dos outros e fala: não, peraí, isso aqui não serve para mim, eu não quero me misturar isso. Ele olha para aquelas pessoas com olhares altivos, que têm pensamentos maliciosos, e ele se afasta. Quando você quer ter a fé e você quer andar com Deus, você se afasta dessas coisas. Você se afasta para que você não venha ser pego de surpresa. Surpresa que eu digo é, quando você olha, você já está fazendo o mesmo que essa pessoa. A melhor coisa é se afastar, em nome de Jesus, amém? Quarto ponto é não dormir. Quarto é pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo vivem no mundo. E isso é muito, gente. E isso são muitos. Pessoas que estão na casa de Deus, estão na igreja e ao mesmo tempo vivem no mundo. Vivem pelas coisas do mundo. Desejam, como eu falei um pouco mais atrás, eles estão dormindo e olhando para o que fala no mundo, o que acontece no mundo, e não vem a hora de falar: peraí, eu vou dar uma escapadinha. Tem muitos assim. E os verdadeiros, aqueles que são de Cristo, aqueles que têm a marca de Cristo, eles vão e se afastam disso. Nem na TV entra. É triste quando você vai visitar alguém que é de Cristo, ou você vê aqueles que professam, e você chega na casa dele, está lá um Big Brother, está lá uma novela, está lá período de carnaval assistindo o samba, assistindo aquilo lá. Ah, mas eu estou vendo, está passando aqui na TV. Eu tenho um conhecido, gosto muito dele, aconselho ele bastante, a gente conversa bastante há muitos anos, mas ele vive na igreja de domingo, e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado vive no mundo, vive nas coisas do mundo, gosta de ir para a choperia, gosta de ir tal. Por quê? Está dentro da igreja e está dentro do mundo. E está sendo alertado. Está sendo alertado. Então essas pessoas, elas estão sendo alertadas. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Não podem falar que foram pegas de surpresa. É como um alerta. Vai chover. Hoje eu estive lá falando, na região da Zona Leste vai chover. Vai ter alagamento. E aí, você vai? Jesus está falando. Vai para o inferno. Quem é na carne, quem gosta dos prazeres da carne, esse é o final. O que você quer? Eu estou voltando. Eu estou voltando para pegar a minha igreja. Olha só, olha o que está acontecendo no mundo. Tudo que está acontecendo, é os sinais. São os sinais. Aí de repente, acontece. A pessoa não pode reclamar que foi pego de surpresa, amém? Aqueles que estão no mundo e aqueles que estão dentro da casa de Deus, em nome de Jesus. Repita comigo, fala: Senhor, eu estou no centro da tua vontade, eu entendo o teu alerta, e eu não serei pego de surpresa. Próximo ponto é não dormir o sono da morte. E esse aqui, gente, é muito forte. Por quê? Está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, de versículo 14 a 17. A carne é muito interessante que nesse período, ou em muitos outros períodos, ou aquele que está olhando para realizar o desejo da própria carne, ele é como se ele estivesse enfeitiçado. Aquele que está no mundo, ele está enfeitiçado, ele está adormecido, ele está vivendo um sono que vai levar ele à morte. Você vê muitas pessoas falando assim: eu tenho e quero realizar o meu sonho. O meu sonho é fazer isso, isso e isso.
O meu sonho hoje, como uma mulher estava falando, é desfilar em tal lugar. Uma pessoa que se crente. É desfilar por tal escola de samba. Está dormindo. Está dormindo o sono da morte. E olha o que diz aqui. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Só um minutinho, bota esse daqui. E olha só, irmãos. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus tem chamado você, meu amado, minha amada, que está vivendo o sono desse mundo, que está dormindo nesse mundo, que está morto nesse mundo, porque muitos dos que estão no mundo hoje estão mortos, e Deus, Ele quer te despertar nessa noite. Deus, Ele quer despertar você desse sono para uma vida, uma verdadeira vida em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Aquele que desperta para Cristo vive novidade de vida, amém? Vive o Evangelho. Pode seguir, por gentileza. Portanto, veja, prudentemente como andares, não como necios, mas como sábios. Não ande como os necios desse mundo, mas como um sábio daquilo que Deus vai te fazer. Porque os necios desse mundo nada entendem aquilo que é a palavra de Deus. Porque eles estão vivendo, estão adormecidos pela vontade daquele que é o príncipe do mundo, que é o diabo. Tem cegado uma multidão enorme. Por isso que o inferno, a boca do inferno, se alarga cada vez mais. Porque são muito mais gente indo para o inferno do que indo para o céu. Vocês sabiam disso? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, irmãos, olha só, os dias hoje são tão maus, são tanta gente que está se perdendo, que está dormindo para aquilo que vai acontecer, mas Deus, Ele tem um plano para isso. Pode ir adiante. Por isso, não estejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor qual é? A vontade do Senhor é que você esteja debaixo da graça dEle. A vontade do Senhor é que você esteja no centro da vontade dEle. A vontade do Senhor é que você viva uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida longânima, uma vida abençoada, que você tenha um casamento abençoado. A vontade de Deus é que você tenha um trabalho abençoado. A vontade de Deus é que você possa gozar de uma verdadeira felicidade, que você possa sentir aquilo que é, sabe, a presença de Deus na sua vida. Porque quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós olhamos para tudo isso e não significa nada. Quando você realmente tem a presença de Deus dentro de você, tudo aquilo que o mundo tem, para você não significa nada, porque você sabe de onde vem o seu prazer. O seu prazer é estar na casa de Deus, o seu prazer é orar. Toda vez que você dobra o joelho no chão para falar com Deus, você sente prazer, você sente alegria. Toda vez que você lê a palavra, Deus fala com você, te fortalece, te vivifica, em nome de Jesus, amém? E aqui, irmãos, nós temos que entender que nós temos que despertar. Aquele que está no mundo tem que despertar, sair do sono, porque Deus tem um grande plano na sua vida, em nome de Jesus, amém? Próximo ponto é: não seja indefinido na sua fé. E nós vemos hoje muitas pessoas indefinidas na própria fé, pessoas que, sabe, ficam brincando com a própria fé. Estão na igreja, mas tem dúvida sobre tudo aquilo que é pregado. Muitos hoje, assim, olham para aquilo que é muitas vezes falado no altar e falam: será que é isso mesmo? Ou é dada uma direção e essa pessoa, ela duvida, ela não é constante com Deus,
ela não é constante. Sabe, tudo que é motivo para ela não ir para a casa de Deus. Qualquer motivo é motivo para ela não estar na casa de Deus. Qualquer motivo é desculpa para ela não ir. Chega num domingo, que é um culto da família, que é um culto no qual ela pode estar lá com a família dela, buscando a presença de Deus, a cobertura espiritual. Aí acontece uma situação, ela fala, quer saber, hoje a gente não vai. Aí tem um jogo de futebol, a pessoa não vai. Acontece qualquer coisa, a pessoa não vai. Numa terça-feira, que é culto do Espírito Santo, que é o culto do Espírito Santo. Quando nós entendemos o que é o Espírito Santo, a pessoa não deixa de ir. Mas no mundo, quando eu falava para ela assim, vai ter um samba lá em tal lugar, vai ter não sei o que lá, a pessoa ela fazia tudo. Ela movia céus e terra, pedia até carona para o ônibus, para o motorista do ônibus, para estar lá na festa, para estar lá no samba. É uma verdade. Mas quando é para a casa de Deus, todas as desculpas servem para não ir, para não ser abençoado. Uma quinta-feira que é culto de batalha espiritual, que é um culto de vitória. Muitas vezes você vê pessoas simplesmente cadê? E a pessoa está passando por batalha na vida dela, está passando por luta na vida dela. E o lugar da batalha do soldado, onde é? Aonde é para se fortalecer? Aonde o soldado ele vai para se fortalecer? No campo de batalha. Porque um soldado quando não está fazendo nada, ele é pego de surpresa. O inimigo vem e pau. Então não seja indefinido na sua fé. E principalmente agora nesse período, irmãos. Não sejam indefinidos na sua fé. Quando eu vim proposta para vocês, vamos sair, vamos todo mundo nesse final de semana em tal lugar. Eu honestamente, eu sei aquilo que tem dentro de mim. Irmãos, obrigado. Para uma pessoa, muito obrigado. Muito obrigado. Às vezes dói na cara? Dói. Se não doer, não é evangelho. Vai doer? Vai. Mas você vai estar bem com Deus. Paulo, pastor, mas você está falando então que eu tenho que viver dentro de uma caverna? Não é isso que eu estou falando. Você vai descobrir que tem muitas outras coisas que você vai poder fazer com a sua família, muitas coisas que você vai poder fazer que não vai te levar para o inferno. Porque basta apenas um pouquinho, como eu falei anteriormente. Só um pouquinho, só sair um pouquinho. Isso vai trazer uma indefinição para você. Porque vai ter mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Vocês podem ver que não existe uma pessoa que cai, que não falou assim, não, só vai ser agora. E ela vai e faz de novo, amém? Então que isso sirva de alerta para toda a igreja em nome de Jesus, amém? Não brinque com a sua fé, não brinque com a sua fé, é algo muito sério. Desperta nesse sono, não seja o filho da desobediência, como muitos no mundo hoje são. Assim como foi no tempo de Noé, não se encontre como o mundo está hoje. Deus te chamou para coisas maiores, amém? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, olha só o que diz. Capítulo 13, 11 e 12. Digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha que palavra. Porque a nossa salvação está muito mais perto agora do que quando aceitamos. Volta um pouquinho. Por favor. Em nome de Jesus. Do que quando aceitamos a fé. Irmão, a cada dia, a salvação está cada vez mais próxima em nome de Jesus. Fala, o dia da minha vitória está chegando. A cada dia eu estou mais próximo da minha salvação. Cada dia, irmãos, que passa, está cada vez mais próximo. E no próximo versículo diz que a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Em nome de Jesus, irmãos, se revistam da arma da luz, que é a palavra de Deus na vida de vocês, amém? E se afastem das trevas.
Porque as trevas só têm um caminho, que é o lago de fogo e enxofre, que arde sem parar. E no final, ainda será tudo destruído. E aquela pessoa que está lá também ficará lá. Imagina sofrer pela eternidade. Mas a nossa vitória está aqui, ela está garantida, amém? Ela está garantida, está selada na tua vida em nome de Jesus, amém? E por último, irmãos, ao fiel a salvação, em nome de Jesus. Aí vem a promessa sobre aqueles que se desviam das obras desse mundo. A salvação. Em 1 João 2,15 a 17, nos mostra que a salvação é algo que nós temos que colocar em prioridade, como aquilo que é o mais importante. Guarde a sua salvação. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Irmãos, tudo isso vai passar. Desejo da carne passa, a vontade das coisas do mundo passa, mas aquele que é eterno vive para sempre na sua vida em nome de Jesus, amém? Esse é o nosso verdadeiro alvo. É isso que nós temos que ter certeza e desejar em nome de Jesus, amém? Não precisa pôr lá não. Aqui em Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, olha a promessa: seremos aperfeiçoados a cada dia, a cada momento, porque aquele que prometeu é o mesmo que vai te aperfeiçoar, é aquele mesmo que vai, sabe, te selar, é aquele mesmo que vai te guardar em nome de Jesus, amém? Estejam prontos, faça da sua fé uma manutenção diária, vigilância constante, 24 horas, para que você não venha cair e não dê hora para as trevas, amém? Em nome de Jesus. Pegue pesado com a tua salvação. Quem deseja salvação, coloque em primeiro lugar, sabe o que? O reino de Deus na sua vida. Quem deseja o reino de Deus? Levanta a mão. Então fique de pé em nome de Jesus. Coloca lá de novo, por favor, Filipenses 1,6. Repita comigo o versículo. Tenho por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, amém? Irmãos, tenham isso no coração, porque é Ele que vai te aperfeiçoar a cada momento, amém? Tenha isso dentro de você, que o seu amor seja para Deus, amém? Não olhe para as coisas do mundo. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Você que se encontrou muitas vezes olhando para o mundo, para as coisas do mundo, você que, sabe, olhava para os desejos da sua própria carne, e muitas vezes você dava ouvido para doutrinas de demônio, para a sua própria vontade. Não precisa ter vergonha. Quero convidar você para vir aqui à frente, para você vir aqui, porque do altar saem águas, e essa água ela vem para poder limpar, para poder restabelecer e poder te limpar em nome de Jesus, amém? E você que está no teu lugar, levante tua mão ao alto, peça para Deus essa noite, fala assim: olha, assim como a presbítera quando falou aqui, por que nós sempre pedimos perdão todos os dias? Sempre que eu vou dobrar o meu joelho no chão, à noite, eu peço perdão a Deus. Falo: Senhor, me perdoa. Perdoa por coisas que muitas vezes eu fiz que não agradou o teu coração. Porque nós pedimos perdão para que nós vivemos sempre nessa aperfeiçoação em Cristo. Ele nos aperfeiçoa constantemente. E não olharmos para o próprio desejo da carne, amém? Então, erga seus braços do alto. Eu quero que você avalie a si mesmo. A palavra diz: avalie o homem a si próprio. Então você vai avaliar a si mesmo e olhe para dentro de si. Repare
Repare em tudo que essa palavra falou hoje em dia, no dia de hoje. Eu quero que você esteja pronto, que isso seja como um alerta para você. E se você tem alguma coisa, você vai apresentar a Deus nessa noite. Vai falar: Senhor, eu olhei, eu tive olhar malicioso, eu tive, Senhor Jesus, eu estava dormindo, até tempo atrás eu estava dormindo a sonolência deste mundo. Eu estava, Senhor Jesus, ó Pai, andando com olhares maliciosos, meu Pai. Eu estava, Senhor Deus, sendo inconstante na minha fé, inconstante nas coisas santas e sagradas. Então você vai ter nessa noite esse momento para você poder falar com Deus. E pode ter certeza que o Espírito Santo virá sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, Pai querido e amado, nosso Deus eterno, eu peço agora e apresento, Pai querido, o teu povo diante do Senhor. E mediante, Senhor, a palavra que foi colocada, Pai querido, no teu coração, aos nossos, Senhor, que essa palavra de hoje, meu Deus, venha servir como um alerta, Senhor, para que possamos olhar para o Senhor e buscar, Senhor, no Senhor, a aperfeiçoação, sermos perfeitos, Senhor, sermos aperfeiçoados pelo Senhor, e que nossos olhos e nossos ouvidos, Senhor Deus, não estejam nesse mundo, Pai, que nós possamos estar, Pai querido, na tua arca, dentro da tua arca que representa o Senhor, meu Pai. Ó Senhor Jesus, e que o mundo, ó Pai, quando chegar o grande dia, aquele grande momento, ó Deus, não seja pego nenhum de surpresa, mas, Pai querido, possamos todos estar no teu reino, para a tua glória, vivendo, Pai querido, diante da tua presença. Ó Espírito Santo, nós liberamos aqui como ministro da tua casa, ó Deus, as bênçãos sobre a tua igreja. Senhor, liberamos aqui, meu Pai, o perdão, meu Pai querido, sobre aqueles, ó Pai querido, que estavam, Senhor, olhando para o mundo e desejam nesta noite, Pai, olhar somente para o Senhor, e não mais, Senhor Deus, viver segundo o desejo da própria carne. Meu Deus, que o Senhor venha liberar sobre a vida dele o teu Espírito nessa noite, e que ele possa viver uma transformação real e verdadeira, uma transformação, Senhor, que irá impactar, Senhor, a vida dele, que ele viverá novidade de vida, e que a tua palavra venha limpá-lo, Senhor, completamente, e que ele possa se tornar, ó Pai, aquilo que é a tua vontade, aquilo, meu Deus, que é viver dentro do teu reino. Em nome de Jesus, ó Pai, desce com a tua cobertura sobre a vida de cada um, meu Pai, pois declaramos aqui a tua soberania, o teu governo sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A palavra, ela vem para nos confrontar. Quando ela mexe com você, significa que precisa de mudança, amém? Pega o envelope que está ao seu lado. É sempre nós olhamos a oferta e o dízimo como uma gratidão a Deus por aquilo que Ele fez em nossa vida. Irmãos, imagina, no momento nós estávamos, muitos estão lá no mundo, e você olha que eles fazem tudo aquilo para agradar a própria vontade deles, e fazem lá, sabe, colocam quantias e quantias. E nós temos que entender que quando nós colocamos e derramamos a nossa oferta, colocamos a nossa primícia diante de Deus, nós estamos agradando a Deus, porque a manutenção da casa, o cuidado da casa, e Deus derrama bênçãos sem medida sobre a vida daquele que tem um coração generoso, amém? É a chave. A oferta e a primícia, o dízimo, é a chave. É a chave que abre portas na nossa vida, amém? Em nome de Jesus, porque nós fechamos a boca do devorador. Então, nessa noite você possa ofertar a Deus, entregar o seu dízimo para a manutenção da casa de Deus. Porque se essa porta hoje está aberta, esse ventilador está ligado, é porque tem tido ofertas e dízimos para sustentar essa casa. Então nós temos que cuidar para que sempre esteja assim, amém? Em nome de Jesus. Nossa reunião está chegando, dia 20 agora, IPTU, água, luz, todas as contas. Então, em nome de Jesus, o Senhor já proveu o recurso,
o Senhor já colocou a mão e o melhor de Deus será sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E você receberá uma bênção sacudida, recalcada e transbordante a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Levante o seu envelope ao alto. Nós temos aqui nas paredes os QR Codes, a chave Pix aqui no telão, né? Então você pode contribuir com a casa de Deus. Levante o envelope ao alto. Senhor, amado Deus, eu peço pelo teu povo neste momento, Senhor, que o Senhor venha abastecer o teu povo, Senhor, com recursos que não se acabarão, recursos, meu Deus, de providência nos lares, com portas de emprego, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, na tua casa, Pai, a prosperidade, a tua prosperidade, Senhor, de nada faltar nos lares, Senhor Deus, que o teu povo venha ter as contas em dia, que teu povo, Senhor Deus, venha colher o melhor dessa terra. Espírito amado, Espírito Santo, venha sobre cada casa, sobre cada lar, nos empregos, ó Pai, fazendo com que essa pessoa cresça financeiramente, cresça profissionalmente, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Santo é o Senhor, recanta, labachura, canta, que o Senhor venha com o teu derramar sobre a vida de cada um, ó Pai, que o Senhor venha dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entregue com alegria ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. O galo final está aqui. Quem quiser trazer a oferta do dízimo, ou nos QR Code aqui na parede a chave Pix. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, levante seu braço ao alto. Na quinta-feira, nós temos o culto da vitória e a campanha. Nós temos a campanha Milagres de Jesus. Nós temos a campanha Milagres de Jesus. Irmãos, não faltem. Eu posso dizer uma coisa: eu sou abençoado em cada campanha. Eu tenho certeza que muitos aqui têm testemunho para contar das campanhas realizadas nessa obra. Amém? Então não falte. Traz um amigo, traz um convidado. Você ama? Então traz a pessoa. Essa campanha são os milagres que Cristo fez, e os milagres estão sendo derramados aqui na casa dele. Então não falte, amém? Faça o impossível para estar na casa de Deus, amém? Que o Senhor vai se agradar. No sábado tem culto de consagração e adoração, amém? Às 9 da manhã, em nome de Jesus, amém? Levante seu braço ao alto. Que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te leve debaixo da presença dele, que a cobertura da casa do Senhor venha estar sobre a tua vida, pois nós te abençoamos, em nome de Jesus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você, que a bênção da presença do Senhor te acompanhe aonde for, que a luz do Senhor resplandeça sobre vós, e que a presença dele venha se derramar sobre vós, em nome de Jesus. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é fiel. Amém.